Oi, gente! Nós estamos numa série falando sobre impureza sexual. Então, nós falamos que foi feito por Deus entre homem e mulher e deve ser feito pós o casamento com testemunha. Então, quando o sexo é feito em matrimônio, Deus abençoa. E nós não somos consumidos por isso. Nós falamos sobre a prostituição, a impureza e a lascívia. E agora nós vamos falar sobre a masturbação. Então, o plano de Deus é que duas pessoas casadas expressem e desfrutem a relação sexual. Então, a masturbação vem diretamente ligado com o que a gente pensa, nos desejos que a gente não pode ter. Então, eu não posso ter agora, então eu vou me masturbar. Então, eu experimento o ápice do prazer, mas não foi isso que Deus fez. Deus fez para duas pessoas. Então nós pensamos em lascívia, em impureza, nós começamos a entender como que é tão errado a masturbação. Ela é uma ação com a relação sexual muito egoísta, então você só pensa em você, você é muito egoísta, então por isso que não é certo. E aí vem a pureza sexual dentro do casamento, se institui como impureza. Não tô falando aqui de preliminares, mas tô falando quando você deixa de ter uma relação com o seu esposo e vai pro banheiro, é errado, isso não pode. O sexo foi feito para ser entre casados. Então, casadinhos, vamos aproveitar que a gente pode. Então, Romanos 13,14. Ao contrário, revista do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, é pensar como você pode fazer. Então, pessoas que são alimentadas por pornografia, elas são alimentadas, ela fala, eu vou chegar em casa, eu vou no banheiro antes de dormir. Ela começa a premeditar os desejos da carne. 1 Tessalonicenses 4:3 fala de novo que os desejos de lascívia é o desejo pelo que é proibido. Então nós precisamos entender como algo que vai contra a pureza sexual. Eu só quero abrir um parênteses como abuso sexual. É muito comum meninas e rapazes que foram abusados, estimulados na sua infância para desenvolver o hábito da masturbação, porque eles foram estimulados a fazer isso. Então eles sofrem com essa questão, porque eles foram estimulados na sua infância. Então fica essa briga dentro da sua mente, porque eles gostaram, mas você sabe que não é algo certo e termina lidando com o vício de masturbação, que depois entra o vício de pornografia. Então isso precisa ser orado, porque o sangue de Jesus, ele é suficiente para devolver tudo isso para você não cair mais nisso. Então, a gente vai entrar na questão da pornografia. A pornografia, ela explora de uma forma totalmente errada e aberrações. Ela ignora qualquer compromisso, ela desconsidera a seriedade dos termos, a relação do homem como um templo do Espírito Santo. A pornografia, ela aproxima do seu estado carnal, enquanto se distancia de Deus. Então, quando a gente entende que o perigo da pornografia, através de estudo científico, nós vemos que como nós precisamos falar como os adolescentes e jovens o perigo daquilo que a gente vê, porque a partir do momento que você vê, vai diretamente pra gente. Em Provérbios 25, que os seus olhos olhem diretamente diante de ti. Então nós precisamos ver o que nós vemos, né? Porque Jesus também fala sobre os nossos olhos. Ou vai trazer luz ou vai trazer trevas.
para dentro da gente. E a pornografia traz destruição. Então, a pornografia tem alguns pontos, um dos pontos que ela traz é a violência contra a mulher. Você sabia que tem estudo que tem 300 cenas pornográficas, 88% tem violência contra a mulher. Então ela entende que vem através da violência. Isso não é mentira, não é para ser violento o sexo. Mas isso vai gerando na mente que incita a violência. E ensina comportamentos agressivos, vícios. A pornografia gera o vício. E vício, como um vício de droga, você sente prazer e alegria vendo. Aí depois não vai gerando mais o prazer que você viu da primeira vez. Aí você vai pegando mais pesada. E aí não vai fazer mais esse efeito. Aí você vai ver, tem mais gentes. Aí depois você vai para animal. Aí depois a pornografia mais pesadas que existe, que são os vídeos mais caros, são vídeos de relação sexual com adultos, com bebês. Um vídeo hoje, nós temos contatos com esses dados com homem, com bebê recém-nascido, custa mais ou menos 50 mil reais. Olha só o absurdo que chegou. Olha só o limite que o ser humano pode chegar. Então a pornografia destrói. Então o vício, como o vício das drogas, você vê no corpo a pessoa se deteriorando, você vê picadas, o nariz sangrando, então é fácil da família detectar e ajudar. A pornografia não, para o homem demonstrar esses efeitos destrutivos leva anos. Então por isso que precisa conversar com os adolescentes e jovens, porque isso tem destruído vidas silenciosamente dentro da igreja, porque nós não falamos e nós precisamos falar. Então, cerca de 94% dos jovens de 11 a 16 anos que acessaram material pornográfico fizeram até 14 anos após. Então, se os nossos jovens estão envolvidos, às vezes a gente finge que não vê, então isso tem destruído famílias, vidas. Então nós precisamos acordar, conversar com a beleza da sexualidade, a pureza sexual, para que os jovens não caiam nessa armadilha. Então, como ter essa pureza? Confesse o seu pecado, recebendo e apropriando-se do seu perdão. 1 João 1:10. Para confessar o pecado, que ele é fiel para purificar de toda injustiça. Então, sim, nós não temos que ser mentirosos, nós temos que confessar. A pornografia, a impureza, ela traz na nossa mente um lugar que, nossa, eu não posso contar para ninguém, não posso abrir, porque as pessoas vão te julgar. Não, confessa para Deus, peça perdão, encontre alguém confiável, peça ajuda. Sim, isso tem solução. Não é algo que você precisa viver com isso. Você pode sim, Deus é suficiente para perdoar e te ajudar a sair disso. E Ele quer construir uma família para você. Comprometa e confesse. Comprometa-se a abandonar o seu pecado e ver uma nova maneira que Deus vê o sexo. Então, você não tem que confessar e deixar. Quer prosperar na sua vida pessoal, familiar? Então aqui não encubra as suas transgressões. Confesse e deixe. Confessar e deixar. Você pode confessar e continuar fazendo. Não, você tem que confessar e deixar. Monte um plano de ação. Eu vejo pornografia no meu celular, ou eu jogo fora, ou eu vou dar senha pro meu celular para minha esposa, para meu pai, para minha mãe. Eu não vou deitar sem sono, porque se eu deitar sem sono, eu vou sentir vontade. Então,
nós vimos que a masturbação feminina, se você contar até 60, esse desejo de masturbar para. Quando você tem aquela vontade, você é físico, você sente vontade. Conta até 60, porque a sua mente ela vai associar e aproveita e vai orando nesses 60 segundos. Fala, eu busco a sua pureza, meu corpo é templo do Espírito Santo, eu vou lutar por isso. Enfim, entra no banho orando em línguas, porque a chance de você se masturbar é menor. Então, dá suas senhas. Se você vê pornografia, tem um programa que, se você entrar no seu computador para ver pornografia, o próprio computador ele manda para pessoas que você deu esse telefone. Então ele vai ver que você eles vão saber o que você tá vendo. Você tem que montar um plano de ação para fugir da imoralidade. 2 Timóteo 2 diz: foge das paixões, lascívia da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com que de coração puro envolve ao Senhor. Então nós temos que buscar um coração puro. Em 1 Coríntios 6,18 é para fugir da impureza, que qualquer outro que comete pecado é fora do corpo, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Salmo 51:10 fala: cria em mim um coração puro e renova esse espírito inabalável. Pede para Deus criar, transformar o seu coração. Eu quero lutar por essa pureza. Salmo 119:10 de todo o coração te busquei, não me deixe fugir dos teus mandamentos. Romanos 11:12 rogo, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então, para nós renovar a nossa mente, para nós experimentar a boa, perfeita vontade e agradável vontade de Deus, fala. Gálatas 16 é para andarmos no Espírito, para não satisfazer a corruptência da carne. E tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, que isso que ocupe o vosso pensamento. Sim, tem como você colocar no seu pensamento puro, agradável, de boa fama. Então, cuidado com o que você assiste, cuidado com as conversas que tem alimentado sua mente. Ou você só sonha com o que você já viu ou o que você já viu de algum jeito, que isso pode levar. Eu sei que esse assunto é bem intenso. Peça para Deus, ore para Deus, porque é só Ele que pode fazer a diferença da sua vida. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!